Tu acreditas que é sábio? Acreditas que é inteligente? Que tem conhecimento pleno dessa existência, de tudo que aqui passamos? O que devemos passar? O que devemos entender? Tu sabes explorar essas informações, esses toques que recebemos do interior, do nosso íntimo, da nossa intuição. Tu sabes identificar o que é uma informação boa, ser aproveitável, de uma informação só a nos enganar. Tu sabes, ou acredita, existir uma verdade universal, uma comunhão única de pensamento, todos os universos encarnados, estes universos encarnados, pertencerem a um único lugar, terem um único conhecimento supremo, total, mas um único conhecimento? Acredita que Deus existe, porém Ele está em células diminutas, separado em células. E cada célula é um de nós. Acredita que o Cristo, não Jesus Cristo, mas o Cristo é sim, Filho único de Deus. Mas o que isso quer dizer? O Cristo é a essência espiritual, essência espiritual de Deus. E Ele habita em nós. Que nós somos matéria. Nós somos, em matéria, somos o corpo de Deus, o corpo criador. Deus se fez homem, como diz o Santo Livro. E o seu Filho unigênito, seu Filho único, ou sua essência espiritual, em nós habita, nos dá vida, nos dá concepções, nos dá intuição, nos promove crescimento, realizações, tudo de bom, até mesmo as coisas ruins. Ele nos promove, porque viemos aqui para crescer por algum motivo. Deus, unificado, início de tudo, sentiu necessidade de evoluir. Por algum motivo, sentiu que poderia ser um pouco melhor do que era. A nós Ele é perfeito, mas a Ele, em seu próprio conceito, Ele se sente perfeito, completo? Se sentiu no início? Nesta pequena dúvida que lhe surgiu, ele se tornou matéria. Matéria visível e invisível se tornou matéria. E sua essência ficou em toda a matéria. Tudo tem as suas propriedades, suas qualidades, e tudo é para o nosso benefício. Até mesmo aquilo que sentimos ser prejudicial, até aquelas matérias, plantas, ervas, animais, que sentimos ser prejudiciais, é para o nosso benefício de alguma forma. Então temos o corpo matéria de Deus. Absurda conclusão a quem quiser. Todos têm o direito de duvidar. Assim como todos têm o direito de pensar, viabilizar uma leve possibilidade. Então, somos o corpo de Deus em matéria. E temos a essência de Deus em nós todos, que é o Cristo. Que é o Cristo interior, que conversa com a gente através da intuição, da boa intuição.
da boa intuição, porque a má intuição somos nós que promovemos, necessidades kármicas, índole que promovemos em nós. Somos a sabedoria infinita, porque o Cristo interior, a essência de Deus em nós habita. E por que negar isso? Por que acreditar que o Cristo está fora de nosso corpo? Por que não achar que merecemos ter o direito de ser a habitação do Cristo? Nesta pedra farei minha igreja, disse o homem de nome Jesus a Pedro. Nesta pedra construirei minha igreja. Nesta pessoa, neste ser, neste encarnado, construirei minha igreja. Mas não foi só em Pedro, foi em todos os encarnados. Ele constrói sua igreja. Basta que aceitamos os ensinamentos que ele tenha, aceitamos as colocações que ele promova em nós. Sei que estou falando muitas coisas de arrepiar os cabelos de muita gente, absurdos. Mas acontece que Jesus Cristo, aquele homem, veio aqui e falou um monte de absurdos. Andou, ao que nós sabemos, 3 anos, falando absurdos aos montes, coisas inaceitáveis durante 3 anos. Foi caçado, foi pregado na cruz. Motivos políticos engendraram ele em motivos políticos para poder eliminar a fonte de tanta coisa absurda. No entanto, esse monte de coisas absurdas hoje é verdade em muitos corações. É verdade. A sabedoria, a aceitação. Então o que eu estou dizendo não é uma comparação de maneira alguma, mas o que eu estou dizendo pode haver alguma verdade, quem sabe? É do coração de cada um quem aceita uma palavra do que eu digo. Quem não aceita absolutamente nada, fica do critério de cada um, mas é o livre-arbítrio que eu tenho e que a Bíblia promove. Então eu me sinto sábio, me sinto compenetrado, consciente do que eu falo. Não vou retirar nenhuma palavra do que eu disse até hoje. Posso explicar dezenas de vezes o que quer dizer aquela minha colocação. Posso explicar sem receio. Porém, só vou explicar para quem estiver a fim de ouvir e não me rebater. Porque estes jamais ouvirão algo que vá de contra o que lhes foi colocado. Sabe-se lá quanto tempo, jamais aceitará. Então é perda de tempo, é jogar pérolas aos porcos, porque não vão aproveitar, não vão tentar entender, quanto mais aceitar. Por isso eu digo, coloco muitas coisas, coloco muitas palavras, não me recuso a explicá-las, porém a pessoa tem que, se quer saber algo, ouça ao menos. Me julgo sábio dentro do que eu sei, do que eu falo. Porém, não vou me julgar sábio na comparação com outras pessoas, mesmo que tenham pensamentos iguais aos meus, não vou me julgar. Quando eu digo sábio, é me sentir superior. Jamais me sentirei superior. Simplesmente estou tendo a coragem de dizer algumas coisas que muitos passam de leve pela mente, mas não dão atenção porque julgam ser absurdos demais. Eu tenho a coragem, dou a cara a tapa em dizer certas coisas. Então, sou tido como sábio, mestre. Quando em verdade, a seu tempo, todos se tornarão sábios e mestres. Basta que aprendam e tenham a coragem de libertar sua mente, abrir as portas do seu consciente para que entrem, não,
para que saiam esses conhecimentos. A dificuldade da pessoa é saber abrir as portas do consciente para que o inconsciente, para que a sabedoria residente possa se tornar palpável aos sentidos, aos 5 sentidos, ao racional. A pessoa mantém as portas do inconsciente, as portas da sabedoria fechadas, porque o racional não aceitará de maneira alguma. Enquanto que o racional é pequeno, o inconsciente, irracional, intuição, não tem tamanho, não tem fronteiras. Me julgo sábio a mim. Aos outros me tomam como desejarem. Um gênio fabuloso, maravilhoso, inteligentíssimo, um idiota ignorante. Fica a critério de cada um, todos têm o direito de achar-me o que desejarem. E todos, a humanidade tem este dom, este poder, esta biblioteca maravilhosa dentro de si, a seu tempo vão expor. Então todos se tornarão sábios, sábios a si, muito mais do que aos outros. Sábios em seus conhecimentos, porque sentirão saber muito mais do que sabiam antes, e a cada dia isto tudo irá se multiplicar, vertiginosamente se multiplicará. Sejamos sábios, mesmo tendo a plena certeza que somos ignorantes. Sejamos sábios, porque até a ignorância há um tom de sabedoria. Porém, temos que quebrar esta ignorância, ouvir outras opiniões. Aí nos tornaremos sábios, inicialmente ouvindo a outros, depois tirando conclusões em cima do que ouvimos de outros. E ao tomar essas conclusões, tirar conclusões, passaremos a entender muito mais de nós. Muito mais.